O Império Persa. Início da civilização persa. A civilização persa teve seu florescimento por volta do ano 2000 a.C., na região das atuais planícies iranianas. Esse florescimento ocorreu conjuntamente a outros povos, os Medos. A lenda sobre Ciro Grande. Seu avô, Astíage, havia sonhado que seu neto se tornaria o governante de toda a Ásia. Por isso, tentou e não conseguiu matá-lo. Ele ainda era um bebê. Ao atingir a maturidade, Ciro derrotou seu avô e prosseguiu no cumprimento daquilo que o velho havia profetizado. Graças à conquista de Ciro, a riqueza da cultura persa se espalhou por grande parte do que até então era um mundo desenvolvido. Ciro foi muito importante no poder persa. Ele perdoava os povos que ele derrotava nas batalhas, e ele também libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. Ciro também era contra a escravidão na época, e ele acabou abolindo a escravidão na Pérsia naquela época. Dário I, sucessor de Ciro, foi seu filho Cambises, que governou de 529 a 522 a.C. Como Cambises morreu sem deixar herdeiros, Dário, com o apoio de nobres persas, passou a ocupar o trono imperial, após debelar uma tentativa de usurpação. Dário também foi muito importante para o Império Persa. Ele fez grandes construções de engenharia, entre elas as estradas que ligavam as principais cidades do Império Persa, como Passárgada, Susa e Persépolis. Dário também fez a moeda na época, chamada de dárico. As satrápias. A forma de administração dos persas tinha como característica principal as satrápias, que constituíam em províncias em organismos locais, cujos governadores eram chamados de sátrapas. Eram responsáveis por cuidar da região segundo as orientações do rei. As guerras greco-pérsicas. A história da civilização persa também esteve intimamente associada à das cidades-estados gregas. Foram contra os persas que os gregos tentavam a famosa Guerra Greco-Pérsica, ou também conhecida como Guerras Médicas, que rematem aos povos medos, como os persas eram conhecidos pelos gregos. Desde Dário I, passando por Xerxes até Dário III, o último rei persa. Foi a mais importante daquelas trevadas. Os gregos persas, haja vista que a marinha ateniense liderada por Temístocles conseguiu o grande feito de deter o avanço do poderoso exército de Xerxes na Batalha de Salamina. Xerxes I, o da Pérsia, filho de Dário e o neto de Ciro Grande, herdou o trono em 485 a.C., apesar de não ser o primogênito. No ano seguinte, empreendeu a pacificação do Egito e depois sufocou revoltas na Babilônia. Decidiu então vingar a derrota que os gregos haviam imposto a seu pai na Batalha de Maratona, em 490 a.C. À frente de um grande exército, cruzou com Helesponto, atual estreito de Dardanelos. Os pontos feitos da embarcação. Mandou construir um canal que atravessava a península de Atos e que facilitou a passagem da frota. Após derrotar o exército de Leônidas, Xerxes saqueou e incendiou a Acrópole ateniense. A queda do Império. O último grande imperador persa, Dário III, teve também a mesma pretensão de seus antecessores. Porém, a civilização persa foi submetida ao maior império da antiguidade. Antes do Império Romano,
o império foi fundado pelo herdeiro da cultura grega, Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, que derrotou Dário III e estendeu os domínios do seu império sobre toda a região do antigo Império Persa. Aqui temos um filme sobre os 300 de Esparta, um filme que fala da Batalha de Termópile, comandada por Leônidas, rei da cidade grega de Esparta. Lidera seus guerreiros em desvantagem contra o massivo Império Persa, mesmo sabendo que a morte certa os espera. Seu sacrifício inspiram toda a Grécia a unir-se contra um inimigo comum.